Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí nos assistindo. Esse é mais um episódio do podcast do Pó Viemos ao Pó Voltaremos. E eu estou aqui mais uma vez com o Rodrigo, meu irmão, meu parceiro aqui de podcast. Quando ele não vem, todo mundo fica triste, falta mango louco. Na verdade, você podia começar a trazer mais, viu, Rodrigo? E eu queria dar as boas-vindas. Suas palavras iniciais aí, Rodrigo. O que você tem para dizer para a nossa população de 4 ouvintes que está nos assistindo aí? Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para conversar fiado aqui e saber a história da vida de alguém aqui. Normalmente, nessa primeira temporada, a gente está chamando só gente lá da igreja, né? Isso, por enquanto é. É, lá da igreja. Tem muita gente para a gente conhecer. Tem gente interessante, gente desinteressante. Vamos ver o que vai sair aqui hoje, né? Nosso convidado já chegou hoje, Rodrigo? Não, e nosso convidado tem um grande problema. Ele não pode acordar cedo e ele tem que comer bem aquele café reforçado antes de chegar aqui nos compromissos. Ele passa mal, né? Ele sente fraqueza. Ele até começou a fazer academia para ver se melhora o condicionamento. Vamos ver. Daqui a pouco ele está aí. Então, enquanto ele vai chegando aí, Rodrigo, eu vou ler o nosso texto bíblico. Aqui, todo dia, nosso podcast, eu leio um texto bíblico. Hoje eu não dei tempo de você ficar me zoando. Ah, você preparou o texto. Já preparei antecipado. Coisa boa, hein? Então, eu vou ler aqui o texto bíblico que está em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E esse texto aqui é o nosso pano de fundo para o nosso bate-papo aqui hoje com o nosso convidado. Rodrigo, você quer apresentar o nosso convidado? Eu vi que ele chegou ali. Chegou agora, já está bem alimentado. Seja bem-vindo, Francisco. Tô bem alimentado, sim. Almocei, tô de barriguinha cheia. Coisa boa. O nosso anfitrião aqui deu comida para você hoje ou não? Ixi. Cara, vocês ficam entrando nesse assunto besta. Por que tem que vir pro podcast e tem que almoçar de graça? Vamos perguntar pro Fatarrala. É difícil. Mas, ô Fatarrala, queremos você aqui. De novo. Essa piada é só para quando a gente fala mal da pessoa. Rafael, queremos você aqui. Você tá... O duro é que eu já tô aqui todo o programa, né? Então. Quando eu não vier, quando você for gravar sozinho, você fala uma dessa. Tá bom, então eu já vou deixar reservado. Francisco, muito prazer. Nós estamos aqui no nosso podcast do Pó Viemos ao Pó Voltaremos. E essa primeira temporada, eu não sei se vai ter a segunda, nós estamos aí. Se tiver a segunda, você vai lembrar. A primeira temporada, ela está relacionando o nosso papel primordial como cristão com o nosso mandato cultural, com a nossa relação com a sociedade. Então, nós, sabendo dessa relação que o cristão tem com a sociedade e entendendo que na nossa igreja, por exemplo, tem muitas pessoas que, além de cristãs, elas são influentes na sociedade, a gente convida essas pessoas para estar aqui no podcast. E hoje você é o nosso convidado. Sinta-se aí lisonjeado e orgulhoso, porque você é uma pessoa influente na sociedade. Coisa boa. Não sei se o Rodrigo quer começar com as perguntas, mas eu já queria agradecer aqui a sua presença, porque se o nosso episódio durar só 10 minutos, aí eu já falei aqui o suficiente. Rodrigo, está com você. Não, inicialmente eu gostaria que você se apresentasse, Francisco. Dizer quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Tá. Isso aí. Sou Francisco Elvis, nesse caso, nome composto. Elvis do Elvis Presley. Elvis do Elvis Presley mesmo. Tenho 24 anos, eu sou natural de Rio Verde. Moro hoje em Jataí. Isso. Moro hoje em Jataí e eu sou engenheiro civil. Acho que... Só? Isso resume bem. Você é filho da sua mãe? Filho da minha mãe, filho do meu pai. Você tem uma história boa pra contar, né? Você tem muitos irmãos. Tem. Você já viveu. Se for levar em consideração a minha história inteira, a gente fica aqui umas 4 horas, né? Porque Entendi. é muita coisa. Mas assim, inicialmente, começar dizendo, eu nasci em Rio Verde, eu morava em Rio Verde com meus pais, e aí meu pai biológico faleceu. Sim. Então minha mãe se mudou de Rio Verde para Jataí, porque a família dela toda mora aqui, a mãe dela mora aqui, os irmãos moravam aqui. Então foi um lugar bom para ela poder passar esses momentos difíceis, pós-luto, cuidar de 3 crianças pequenas enquanto a mãe solteira e tudo mais, então a gente mudou para Jataí. Sim. A partir da mudança de Jataí aqui, a gente morou aqui durante os 10 anos. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Somos 3 irmãos da minha mãe, eu sou o mais velho e tenho mais 2.
o do meio é o Lucas e o mais caçula é o Luiz Gustavo. Então, depois dessa mudança aqui para Jataí, depois de alguns anos, minha mãe começou a frequentar a igreja, porque a família dela, a Geisa, a Umbelina, todos participavam já da igreja presbiteriana Betânia. Então, assim, foi meio que um caminho já direto para a gente poder participar também. A igreja é muito acolhedora, o pessoal da igreja é tudo muito bom, as programações são boas, o culto sempre foi muito bom. Então, assim, isso levou minha mãe a ir aos cultos e levar a gente também, porque ela não iria aos cultos e deixar os filhos em casa, não faz muito sentido. Então, foi a partir daí que eu conheci a igreja. Comecei a relacionar com as pessoas, conheci o pessoal e tenho uma amizade com boa parte dessa galera até hoje, conheci naquela época. Aí, depois de Jataí, eu me mudei para Mineiros, quando minha mãe se casou. Você viu que foi sempre uma regressão, né? O cara nasceu em Rio Verde. Jataí, Mineiros. Aí foi pro fundo do poço mesmo, né? Não, Nossa. e falando em fundo do poço, ele falou aqui meus tios, tá? Ele não falou do Clebinho, né? Ah, não, Clebinho, queremos você aqui, deixa pra lá. Vamos deixar assim. Clebinho, não sei se eu quero ser aqui não, velho. Mas segue aí, pode seguir, Francisco. Tá, aí, né, mudamos para Mineiros, depois minha mãe casou. Aí, quando minha mãe se casou, ela casou com meu padrasto, meu pai agora, que na época ele cuidava de um lar transitório. Se vocês não sabem o que é um lar transitório, é um local onde crianças que, por algum motivo, o conselho tutelar ele teve que recolher por, sei lá, maus tratos dos pais, abandono, algum outro tipo de coisa, que a lei tem que intervir, eles iriam lá para a casa onde meu pai cuidava. É um trabalho missionário. Era e é. Muitos aqui na região conhecem, né? O pastor Neves. Sim, né? sim, conhecem. Lá- É o pastor Ney. Eu acho que ele era pastor quando sua mãe casou na terceira igreja, sim, né? ele era pastor lá na igreja do Iores. Do Iores, isso É. mesmo. Era pastor lá naquela época. E aí minha mãe se casou, foi uma mudança muito drástica de vivência. Mas assim, eu levei muito como se fosse um grande acampamento. Eu já ia muito acampamento da igreja, conhecia gente diferente e tudo mais. Então lá é como se fosse um acampamento só que 24 horas por dia. Sim. Não tinha 4 dias depois o pessoal ia para sua casa. Era 30 cabeças todo dia, então o convívio fica muito diferente. Mas assim, você aprende muito vendo com muitas pessoas, entendendo a realidade diferente, aprendendo como privilegiado a gente é de ter um lar estável. Sim. O quanto muitos meninos não entendiam e às vezes não entendem o quanto que o meu pai e a minha mãe amavam eles do jeito de cuidar, do jeito de agir. Às vezes não entendiam que privar de algumas coisas não é castigo, é um livramento dos próprios pais. Então, assim, foi impactante e muito bom poder entender, viver. E, assim, eu estou meio que bagunçando as palavras, mas, assim, foi uma experiência boa. Assim, é ruim tu ter que mudar e ter que dividir videogame, né? Vamos falar, você tinha que dividir com 2, tem que dividir com 30. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha uns 12 anos. Sim. Então, assim, tirando isso aí, era bem tranquilo, assim. Aí, depois disso, eu morei em Mineiros por, 5 anos. Depois de Mineiros, eu mudei para o Espírito Santo, que foi um jeito do meu pai, porque, assim, a gente estava numa situação financeira complicada lá, e aí surgiu a oportunidade de a gente mudar para outro estado, que lá o custo de vida é mais baixo, lá as oportunidades são maiores, a região lá é uma região com uns 3 milhões de habitantes, então, assim, tem bastante espaço para poder crescer, vivenciar, buscar algumas coisas. Então, assim, foi a oportunidade que a gente teve de mudar para lá e a gente foi. Deus nos abençoou no caminho inteiro, desde Mineiros até morando lá mesmo, porque, assim, quando se muda de um lugar para o outro, já é difícil. Com muita gente é mais difícil ainda. Então, assim, se adaptar, entender, poder encontrar o seu lugar num lugar diferente é complicado, mas Deus abençoou grandemente nisso. Teve que quase que fretar um ônibus, Não, pra então, todo mundo. foi mais ou menos isso. A prefeitura cedeu um ônibus pra gente, De de Mineiros, Mineiros, no caso. cedeu um Aham. ônibus pra gente pra levar a gente lá. Então a gente foi fretado de busão, acho que foi uns 2 dias e meio de viagem. Pra Vitória. Imagina quantas vezes Pra Vitória. eles não cantaram toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama? Ou contando os elefantes lá, né? O elefante incomoda, 2 elefantes. Né? Chegou Eu no a- mundo bem alto. Moço, 2 dias inteiros de viagem, 2 dias e Exato, meio de viagem. Exato. Essas músicas aí não é da época do Francisco, qual que é as da época? Ah, agora não tem essas mais não? Essas músicas mudaram. Reformularam o repertório de cantar no ônibus. Eu não sei as músicas, mas o Francisco vai fazer o repertório lá, vai pôr no Spotify e vai compartilhar, vou tá? mandar playlist pra vocês depois. Então tá, né? Achei que eu tava novo aqui na conversa. Não, essa é da sua época. Francisco, Oi. eu fiquei curioso enquanto você foi contando aí. Sim. Você comentou que era um lar transitório, né? Sim. Existe um tempo, assim, entre aspas, de validade que a criança fica na casa
dos pais adotivos. Então, não posso chamar de pai adotivo, então, né? Não é adoção. assim, deixa eu te explicar o processo que era lá em casa e como se desenvolveu até a gente se mudar, porque é um processo diferente. Meu pai só não pegou todo mundo e mudou. Isso aí, por lei, né, é sequestro. Sim. Era um lar transitório, então, tipo assim, tem um tempo por lei do pai poder ir lá conversar com o juiz, para poder ver tudo certinho, as indicações para o pai poder, para o filho poder voltar aos braços do pai ou de algum outro responsável. Então, assim, tem um tempo, assim, eu acho que não tem um tempo limite da criança ficar lá. Tem tempo limite do pai poder recorrer, algum representante poder recorrer para poder voltar ter a criança de volta. Então, assim, lá em casa, quando eu cheguei, se eu não me engano, tinham 32 crianças lá em casa, quando a gente chegou. E nos meses sequentes, assim, nos 6, 8 meses sequentes, já saiu tipo umas 10. Que era sempre mais criança mais nova. Acontecia de muita criança pequena, do pai ou a mãe ser negligente em algum ponto, e depois a avó, ou até mesmo os pais, de algum jeito, conseguir a guarda de volta. Aí, assim, nesses anos que morei em Mineiro, vamos dizer, são 5 anos. Nos 2 primeiros anos a gente morava na cidade, a gente tinha um auxílio financeiro de uma associação de médicos, e por um problema lá, esse auxílio acabou sendo cortado. Então, a gente ficou sem dinheiro nenhum, a gente só recebia o dinheiro do outro auxílio. Então, a gente teve que mudar para uma fazenda que foi cedida por um pessoal lá, e a gente mudou para lá. A gente morou nessa chácara durante 3 anos. Nesse momento, nesse processo de mudar para a chácara, meu pai começou a entender que o que ele quer eu acho que nem ele entender, mas Deus mostrar para ele qual que é o projeto de vida dele, para a missão dele, que não é ele só receber a criança, ficar alguns meses e depois a criança voltar. Ele queria que a criança chegasse, entendesse que ele era uma família, e manter aquela criança ali perto para aquela criança aprender a viver em família mesmo, porque muitas não sabiam que era viver em família. Então, nesses 3 anos que a gente morou na fazenda, meu pai passou de um processo de lar transitório para um lar substituto. Então, a criança, que o juiz entrava em contato com meu pai, ficava lá em casa um tempo, ver se adaptava, porque assim, meu pai não pode prejudicar todo mundo por causa de uma criança só. Se a criança, às vezes, é muito violenta, às vezes a criança não respeita demais, às vezes a gente não tem como cuidar, como crianças que têm alguma condição especial, seja física ou mental. Então, acaba que meu pai, infelizmente, tem que conversar com o juiz e essa criança não consegue viver com a gente lá. Não é que ela não consegue viver, é claro que se estiver com um lugar especial, com atenção especial, ela conseguiria. Mas lá em casa, provavelmente, a gente não conseguiria. Mas aí meu pai passou desse passo de lar transitório para lar substituto. E nesse momento aí, no final desse processo de lar substituto, que ele pensou em mudar, porque a situação nossa lá não estava muito legal. Quando ele se mudou, por lei, todo mundo que foi com a gente é filho do meu pai e da minha mãe. São todos eles filhos dos meus pais. Então, se olhar na adoção, são todos do meu pai e da minha mãe. Então, nesse momento da adoção, que meu pai adotou todos aqueles que estavam com a gente mudou para o Espírito Santo. Então, foi mais ou menos isso. Vocês mudaram em quantos nessa época? A gente mudou, acho que em 20, 22, um negócio assim. Sim. Pouquinho. Só 20 cabeças. Então, eram os 3 já de sangue da sua mãe, Sim. mais... Tem um negócio legal que é o seguinte, ó. Meu padrasto é viúvo. Ele tem 3 filhas pequenas, 3 filhas biológicas. Minha mãe, viúva, tem 3 filhos biológicos. Meu pai tem 3 irmãs. Na verdade, ele tinha 3 irmãs, uma delas faleceu por causa de Covid. Então, só que ele teve 3 irmãs biológicas. Minha mãe tem 3 irmãos biológicos. Então, assim, foi uma simetria esquisita. Mas... Deus sabe. Deus sabe. A sorte do acaso. Se 3 com 3, aí eles mudarem 24, 18, 3 vezes 6. Eu não sei o que É é isso. Eu também não, mas que tá falando de 3 aí, né? Se pega, vamos na matemática aqui então. Vocês entendem? Pessoal de casa aí, se quiser pegar a caneta e o papel. Eram 3 filhos da Vanessa. Certo. 3 filhos do Navy. 3 filhos do Navy, certo. Então, ao todo, eles são 6 biológicos, 3 de cada lado. Isso. Se você pega os 6 e multiplica por 3, porque cada lado tem... Então, ao todo é 6. O todo é 6 e a parte é 3. Escorrega 3 sobre 2. Se você pega 6 vezes 3, dá 18. Pega os 18 que foram adotados, mais os 6, dá 24. Que é o tanto que mudou. Não sei se é 24, né? Eu só quis... 18 mais 6 é 24. Mas eu não sei se é 24 que foram os filhos adotados. Eu só falei chutando aqui, brincando. Ele só tá... Ele tá só devagando. Sim, Nós estamos perdendo tempo com essa matemática dele. Bom. Você que pegou a caneta aí, infelizmente, você foi convencido de um grande erro, você perdeu tempo. Né? Rabisca tudo agora. Você não precisava nem ter pegado essa caneta aí, você perdeu tempo. Já pensou, o cara de madrugada levantou pra buscar uma caneta? Não, ele não fez isso, não. Eu também acho que não. Não, também acho que não, ele não fez. Aí vocês mudaram pra Vitória. Nova Vitória.
Aí, nisso, o pastor Neve não foi como pastor Não, presbiteriano. não. Ele já não era mais pastor Ele já presbiteriano. estava de licença do Sim, ministério sim, nesse período. isso mesmo, aham. Já estava cuidando só do Sim, lar substituto. Não, a gente virou uma família, assim. A gente tinha um nome, a gente chamava de Maná, acho que era Maná Casa Lar, que era o nome da instituição que a gente Isso tinha. em Mineiros ainda. Isso em Mineiros. Só que aí depois que meu pai adotou, a gente mudou, ele parou de ter esse nome. Aí lá assim. em Vitória, então, não Lá teve em essa Vitória, parceria não, com não. o poder público? Não. Lá em Vitória, a única ocasião que aconteceu foram 3 crianças de mineiros, Sim. que o juiz entrou em contato com meu pai, que Aham. era, assim, uma situação muito delicada, que foi a única vez que meu pai adotou gente de fora de novo lá pra casa. Sim. Depois disso, meu pai não pegou mais Aí eles ninguém. foram de Mineiros pra Eu sou Vitória. de Mineiros pra Vitória, sim. Esse, só pra gente entender aqui, o mais velho, enquanto vocês estavam em Mineiros, até a gente chegar em Vitória, né? Sim. Tinha que idade? O mais novo que idade? Só pra gente ter uma ideia. Em Mineiros, acho que o mais velho ele tinha 23, 24. Aí já tinha idade de trabalhar e ajudar em casa. A maioria dos meninos, quando tinham 18 anos, já começavam a trabalhar já e ajudavam em casa. E esse caso, esse meu irmão mais velho, ele trabalhava como um auxiliador lá em casa mesmo. Aham. Ele que dirigia o carro quando precisava ir para algum lugar. Sim. Ele que auxiliava lá em casa. Sim. E o mais novo, sim, a gente chegou a ter bebê lá em casa. De tipo assim, Mas que mudou com vocês? que mudou com vocês, acho que no mínimo tinha... Com vocês. Comigo você. não, comigo tá certo, eu tá também certo, fiquei tá aqui. Tá certo. Foi mal. Que mudou com a gente, foi esse irmão mais velho mesmo, e o mais novo acho que tinha uns 10 no máximo, acho 11. Já não era bebê mais. Já não. Depois a gente mudou, a gente não levou mais, a gente cuidava mais de criança tão nova assim não. E seus pais estão onde agora? Meus pais estão numa fazenda, lá ali no município de Paraúna, Sim. é uma fazenda perto de uma Paraúna é Bahia? Não, aqui Paraúna é Goiás, Goiânia. Creúna ali. Goiás? você vira à esquerda, É né? Goiás? Indo pra Jandaia. É umas Paraúna, 3 né? horas e meia quase de carro. Você nunca foi ali? É uma região bem bonita de serra. Eu acho que deve Sim, ser até tem umas frio, cachoeiras. né? Gostosinho. Não, ali. lá é fresquinho, Eu nunca fui não. Lá Não. chega de avião. Aí, ó, aproveitar aqui, ó, galera, a cachoeira que tem lá na fazenda do meu pai, lá, Cachoeira do Cervo. Depois eu vou passar o arroba pra vocês aí, Cachoeira do Cervo Oficial aí, ó. Dá uma olhada no Instagram lá, dá uma visitada e é isso. Lá tá aberta a visitação? Lá tem aberta tá? a visitação, sim. Aí tem um valor simbólico lá de R$20 por pessoa, que é pra poder fazer manutenção da parada. Show. É isso. Eu tenho vontade de ir lá. Não na cachoeira, no Eu não Paraúna aí. conheço a fazenda. Paraúna eu já estive. É próximo a Jandaia, né? Você vai daqui pra Creúna, vira à esquerda, Jandaia, uma região de serra, Paraúna. Bem legal, Então não bem é tão bonito longe. ali. Não, Eu achei que perto. era bem mais longe. Não, Não. bem bonito. O- De o- Goiânia ali tá quantos quilômetros? Porque eu não sei por Ah, onde de que vai pra cabeça eu não Goiânia. sei, não. Tem que voltar em Creúna pra ir em Goiânia? Não, né? daqui a gente vai por Montevidéu. Você vai pro Montevidéu, né? Sim, porque tem uma estradinha lá, aí corta na estrada da fazenda dos outros, o pessoal que colhe lá, e vai Aham. cortando caminho até chegar lá. É o caminho mais Deve ser rápido bem daqui. mais perto, né? Sim, mais perto Então não da vai volta nem lá. a Creúna que o Rodrigo falou. Eu já Montevidéu fui é o outro em lado. Paraúna. Não fui na fazenda, fui em Sim, Paraúna. É por Acreúna ali. Que eu Desce acho avião em Paraúna? que- Deve descer. Não, porque se descer aí tem condição de eu ir lá. Então você vai. Meu carro é um Ah, avião. seu. Moço. Eu só queria falar isso aí, porque Não, justo. já que a gente só fala mal das coisas que... Meu carro, nós queremos você aqui, viu? Você não achou Depois bom, você não, né? edita lá, cué. Aqui não vai ter edição Vamos nenhuma. terminar essa história do Francisco. que Tá, ficando tá. longe. Tá. Aí nós chegamos em Vitória, né? E aí Sim, conta um aí pouco como é que foi. Aí chegamos em Vitória, foi na época que eu entrei na faculdade. Aí eu consegui, graças a Deus, uma bolsa 100% para uma faculdade particular lá muito boa. Sim. E aí eu comecei minha faculdade lá. Aí, Você já tinha uma inclinação para exatas, assim? não, sempre tive facilidade em matemática, em Sim. física, em química, sempre tive essa inclinação para exatas. Assim, o meu sonho de pequeno era fazer matemática. Sim. Só que eu não sou bobo também, não quero passar fome. Então eu fui para uma área onde eu consigo ganhar um pouco mais de dinheiro, que é engenharia. Sim. No caso, engenharia civil. Não, tudo bem, mas eu não acho que não é meu dia, né? Eu não vou comentar sobre os matemáticos, né? Mas matemáticos do Francisco é vocês aqui. Ô, Sheila, queremos você aqui, viu? Ih, rapaz. Apesar que a Sheila nem é nessa área mais Não, hoje, a né? Sheila já agora é imediata do governador. Acho que é isso que chama. Eu ia até fazer uma... o pessoal fala, né, que dinheiro não compra felicidade, mas compra mango louco, que é quase a mesma coisa, né? Dinheiro não compra felicidade, mas mango louco compra aí, ó. Aí, como é que é a história que nós estamos aí? Vamos Ele continuar. tá na faculdade. Eu Tô na só faculdade. não entendi Ah, ainda. o Você quê? escolheu engenharia por dinheiro. Não, porque ele Não, eu gosto de engenharia, eu gosto da área de exatas. Entendi. Só que assim, eu botei numa balança em quais cursos que seria melhor Sim, fazer entendi. para pensar no futuro. Eu pensei, matemática eu teria que às vezes dar aula, às vezes ficar para Entendi, concurso, coisa assim. entendi. E aí eu escolhi a engenharia pensou um pouco mais. Qual que foi a influência, assim, da sua família, dos seus pais ou de alguém sobre engenharia? Teve ou não tem nenhum engenheiro na Não, família? não tem nenhum engenheiro na família. Assim, eu acho que Foi é mais mais uma escolha questão, sua mesmo. É, Rapaz, questão da de família oportunidade. dele, pelo que eu conheço, assim, era tipo assim,
tem um lado que é o Clebinho e tem o outro que é estudar e ser alguém na vida, né? Eu acho que era tipo, se você pender pra cá é ruim. Nós você não vai temos que pro ser outro lado. igual. Nós não temos que ser igual o Clebinho, temos que ir pro outro lado. A influência é não seja igual seu tio. Vai pro outro lado, meu amigo, que aí vai dar certo qualquer lado que você for. Entendi. Eu gostei da comparação. Não sei se isso pegou bem lá na câmera, mas foi legal. Tá. Família do Francisco. Nós não estamos falando mal de vocês, então nós não queremos você aqui. Clebinho? Clebinho, nós estamos falando mal de você, mas nós também não queremos você aqui, viu? Vamos continuar a história e terminar. Vamos lá. Tá, e aí em 2017 foi quando eu entrei na faculdade. E aí foram... Assim, eu tive o desprazer de ter os meus últimos 2 anos em pandemia. Eu optei por continuar a faculdade em vez de trancar ela. Porque, assim, eu achei melhor mesmo do que... Você acha que teve prejuízo? Com certeza. É? Certeza absoluta. Até porque, assim, eu sou uma pessoa que estuda muito bem em grupo. Eu sou aquele cara que tem mais facilidade de pegar inicialmente a matéria e depois reforçar, fazendo exercício com a galera, chamando o pessoal para estudar, e eles às vezes veem o erro meu, eu vejo o erro deles. Então, assim, acaba que a gente aprende muito mais em grupo do que eu sentar e ler para estudar, eu não consigo. Sim. É muito, muito difícil para mim. Você deve então, ter assim, TDAH, alguma coisa assim. Deve alguma dessas coisas aí deve ter. Então, assim, me prejudicou bastante, prejudicou até os professores, porque inicialmente nenhum deles sabiam como é que era dar aula online. Então, assim, durante os primeiros meses foram meses muito difíceis. O professor tinha que dar aula com o celular dele, então, assim, ele não sabia muito bem o que estava fazendo. Aí tinha que usar o computador, não sabia usar slide direito, não sabia desenhar no negócio. Então, assim, mas prejudicou sim, mas eu dei meus pulos. Juntava uma galera no... Você diria... Eu tenho uma curiosidade agora Sim. você falando, porque, assim, eu conheço a engenharia civil aplicada, né? Sim. Aquela construção, como é que ela, sim. eu conheço ela aplicada. Mas na faculdade eu não vejo como vocês podem fazer prática, a não ser estagiar, né? Ou assim, como é que funciona a prática lá? Cara, eu vou Porque te deve dizer... ser os 2 anos que você perdeu, que Era, seria um período mais prático, Era um né? ano onde eu conseguiria mais estágio, tinha aula mais de campo. Por exemplo, teve uma matéria minha que foi cortada, que era... Como é que era? Esqueci o nome dela. Não era topografia, era um outro nome, mas mexia com topografia. Sim. Então a gente aprendia a ler... Explica pro pessoal o que é topografia, que eles não devem nem saber. Então tá, topo vem de cima, brincadeira. Topografia, no caso aqui, seria mais sobre... Demarcação. Demarcação de espaço, elevação. Então, assim, você geralmente usa uma máquina, aí você está a máquina de um lado, o cara está com um bastão do outro. A gente sabe qual que vai ser a inclinação pela oscilação da máquina, o ângulo que está. Então, assim, você consegue demarcar bem qual que é a inclinação de um lugar, a diferença de níveis e o espaço onde você está. Sim. Boa. Seria mais ou menos isso. Então, essa matéria que eu tive que fazer, a gente ia ter uma aula de campo, onde a gente ia pegar a própria máquina, a gente ia usar a máquina em campo, ter toda aquela experiência legal de errar, de fazer gracinha e tudo mais. E não teve? E não teve, infelizmente. E algumas outras matérias, tipo, por exemplo, tem uma matéria minha que tinha lá que era Ciência dos Materiais. Não, Ciência dos Materiais não, era Materiais de Construção Civil, um negócio assim. E aí a gente tinha que aprender, aprender sobre negócio de peneiramento, sobre o tipo de coisa, sobre cura de concreto, sobre um monte de coisa assim. Então, assim, essa eu tive o prazer de ter aula prática. A gente tinha um laboratório, a professora era safada, botava a gente para peneirar os negócios, para dividir a granulometria certinho. Sim. Então, assim, eu tive algumas aulas práticas, só que algumas eu acabei perdendo por causa da pandemia. Mas, assim, essa área mais prática, no caso, hoje em dia eu trabalho com projetos. Então, assim, o campo eu tenho muita pouca afinidade. Não é que eu tenho afinidade, muito pouco tempo trabalhando. Na verdade, eu vejo o campo só de ouvir falar e de ver mesmo e de estudar sobre. Agora, trabalhar em campo eu não tive essa oportunidade ainda. Sim. Mas eu tive Deus me abençoou que eu consegui um estágio no último ano da faculdade. Nessa empresa que eu estou trabalhando até agora mesmo. Então, assim... Você pode falar o nome direitinho? Não, digital engenharia. Posso falar assim, mas assim... É porque o pessoal pergunta... não é um escritório muito grande, mas lá na região, o que acontece? A maior empresa da região é a Vale. Sim. Então, a Vale... a indústria da Vale é um município inteiro praticamente. Sim. É gigantesco. Sim. Então, a Vale acaba que contrata outras empresas para prestar serviço dentro dela. Terceirizados. Então, a minha empresa é terceirizada da terceirizada. Então, a Vale contrata uma empresa para executar em campo, essa empresa em campo contrata a gente para fazer os projetos. Sim. Então, essa empresa que eu trabalha com isso nessa área industrial, assim, com projetos tanto civil, elétrico, mecânico e tudo mais. Então, se romper uma nova barragem da Vale lá... Não é culpa nossa, a gente não faz. Bom. Eu achei que eu tinha entendido tudo. A hora que eu fui para dar... Não é. Eu entendi. A gente mexe com a área industrial, mas... Eu acho que faz, mas não, como ele já tá treinado, ele falou rápido. Não. Vocês viram, né? Ele falou muito rápido, eu não sei. Eu tenho barragem não. A gente mexe mais com galpões metálicos grandes lá. Eu poderia explicar aqui exatamente o que é, mas eu acho que eu também não vou conseguir explicar muito bem.
Mas assim, a gente trabalha mais na área industrial, só que com barragem não, galera. Barragem não é a gente que mexe, é um outro pessoal. Fazendo um parênteses, na semana passada teve conosco aqui o Willerson, né? Que é Willerson dentista, teve aqui, né? Na semana passada. E eu não sei se o Willerson sabe, porque é da área bem específica da endo, que o MTA, que é o mesmo material básico do cimento, tipo Portland, Sim. branco, Uhum. foi uma descoberta na endodontia que o Tora Binejar ganhou 1 milhão por ter descoberto que ele produz uma nova formação de cimento radicular. Não sei se o Willis já tinha visto isso, porque é bem específico da endodontia. Entendi nadinha, Né? viu, Então, gente? o Tora Binejar, um indiano, descobriu que, Assim, que o MTA, que é a base do cimento A Portland base branco, do cimento. Rafael. ele produz no dente uma nova formação cementária. Ele- Ah, então você põe cimento no Sim, dente. sim. Exatamente, exatamente. É São rebocar mesmo. três Isso. colheres de cimento por dia para ter o dente perfeito. Exatamente, é isso aí. Tem que exatamente. misturar com E água? o Tora Binejar E- ganhou 1 milhão por ter descoberto isso. Uma coisa que já era pronta, né? Criança Imagina come que- cimento desde pequeno e o pessoal não tinha descobrido ainda? Não. Pois é, velho. Pois é. Até minha sogra falou que uma daquelas... Grávida tem um negócio de ter desejos, né? Sim, sim. Minha sogra disse que para o meu cunhado não nascer com cara de tijolo, ela comeu um pouco do reboco. Então deve ter Mas os ele dentes nasceu bons com por cara- causa disso, deve né? ter. Mas ele nasceu com cara de bloco cimentício, né? Cara, eu já acho que ele nasceu com cara de toco. Mas pode ser. A questão é redondão assim. Faltou cometor. Ô, Deigle, queremos você. Então vamos continuar na história do Francisco aqui, que tá interessante. Ele tá nessa parte, ele tá Ele derrubando as explicou um barragens, pouco, né? ele tá Sim, tá explicando um derrubando pouco, né, que ele barragem. trabalha com galpão industrial, não com barragem e tal. sim. A gente mexe com o projeto lá e tudo mais. Aham. Onde é que eu tava mesmo? Essa área realmente teve esse problema durante a faculdade de essa dificuldade de aprender na prática e tudo mais. Mas assim, os professores que eu tive nesses anos, assim, depois da adaptação, eles foram muito bons. A maioria deles conseguiu muito bem dar aula muito bem, ensinar muito bem e mudar os métodos de estudo. Parece também. brincadeira. Ah, Não, aí já sumiu aqui. Mas vou Ih, mostrar aqui rapaz. pra vocês. A gente falou aqui, a gente não tá ao vivo, tá. mas aqui, ó, chamadas, cadê as chamadas do WhatsApp? Minha sogra acabou de me ligar aqui, ó. E É. não estamos ao vivo. Deve ser uma premonição, né? Eu acho que ela escutou, ela deve estar com o Degler lá, Aham, a orelha do Degler esquentou, aham. e ela sabe que só você que fala mal dele. Ah, então é. Então deve ser. E eu nem falei tão mal assim, né? Veio uma voz do além ali que veio falando aqui, né? Mas tá bom, vamos lá, vamos continuar. Mas assim, eu consegui aproveitar muito bem. Os professores mudaram o método, em vez de ficar dando prova, que todo mundo colava, Sim. dava um trabalho mais extensivo, uma parada mais difícil, que demandava mais tempo. Então, assim, a gente conseguiu se adaptar muito bem durante essa época de pandemia. Sim. Teve um caso ruim que eu engordei, sei lá, quase 10 quilos em 6 meses. Ah, isso é Por de boa, causa né, de- Fê? Isso é 10 quilos, né? Pra nós. 6 meses? Em 6 meses. Foi um período da faculdade difícil, Você tava trabalhando. ficou ansioso? Eu tava trabalhando, estudando de casa. O texto bíblico, como é que é? Não, filho. Não. ansioso. Assim, de verdade, achei que foi certeiro mesmo esse texto Ah. aí. Esse texto aí foi certeiro. Ô, Francisco, Ah. semana passada teve o Willerson aqui com a gente, Certo. e o Willerson engordou 10 quilos em uma semana de casamento. Olha, que coisa, hein? É porque 10 nessa primeira semana de casamento a Isabela não quis cozinhar. Ah. Aí ele só pedia lanche e ia no restaurante. iFood. Depois disso ele não engordou mais nada até hoje. Tá certo. Complicado. Mas pode seguir aí na história dos Não, 10 tá. quilos que você perdeu. Durante ganhou? essa época de faculdade, assim, nesse último ano, principalmente, acabou que nesse último ano, foi 2021, foi o ano onde começou a ter aquela quantidade de mortalidade muito alta diária. Sim. Então, o governador do estado, ele cancelou todos os ônibus da Grande Vitória. Então, assim, não passava ônibus, então eu não podia ir pro escritório trabalhar. Então, eu estava trabalhando de Foi casa. nesse ano que você perdeu sua tia também, que você falou? Foi nesse ano que perdi minha tia e meu avô, o pai do meu pai. Sim. Perdi ambos pro Covid. Uhum. E aí, acabou que eu ficava em casa o dia inteiro. Então, assim, eu que sou um pouco mais social, curto mais ficar com o pessoal, primeiro que lá em casa tinha muita gente, então era mais fácil interagir. Depois que eu fui morar... teve esse outro caso. Nesse último ano de faculdade, antes de começar ele, meus pais me voltaram para Goiás de novo. Só que eu não podia me mudar porque eu estava para terminar a faculdade. Não fez sentido largar a faculdade no último ano e mudar para cá de novo. Então, eu fiquei lá durante esse ano. Então, nesse último ano, eu consegui meu estágio. Eu fui morar sozinho, numa kitnetzinha pequenininha. Então, acabou que eu trabalhava de casa, no computador, Sim. e estudava depois. Então, assim, acabava que minha vida inteira era acordar, trabalhar, estudar e dormir. Sim. Então, isso não faz muito bem para a cabeça da pessoa, ficar o dia inteiro na frente de uma tela, só trabalhando, estudando. Então, acabou que eu fiquei muito ansioso, comia demais.
Eu aproveitava que eu tava ganhando meu salário, eu comprava um chocolatezinho, acabava comendo a barra inteira num dia. Isso não é saudável pra ninguém. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui voltar pra... Aí, no caso, Você podia ser nutricionista. Né? Se você não fosse engenheiro, né? Pode ser, tá? É uma área boa, uma área boa. Perdeu o fio Obrigado, Não, mas Rodrigo. porque a piada não pode Obrigado. perder. O que não pode passar da hora é a piada. O resto pode esperar. Mas você podia guardar pra soltar umas melhorzinhas. Eu achei essa boa. Tá no livro do Ari Toledo. Tá. Exato. Aí, depois nesse último ano de faculdade que eu fiz lá, estudando e trabalhando de casa, eu consegui... Esqueci o que eu tava falando, beleza. Esse último ano, beleza, tá bom, bagunçou, obrigado aí, Rodrigo, acabou com toda a linha. Tá, foi esse último ano de faculdade, que eu morei sozinho lá. Sim. E nesse último ano eu consegui conversar com o meu chefe no final do ano dele e falei assim, olha, chefe, eu tô morando aqui sozinho, eu não tô gostando de... Tá ruim morar aqui, eu quero morar mais perto da minha família, quero morar mais perto do pessoal, então por isso eu vou mudar pra Goiás de novo. O que você acha do trabalho? Eu trabalhei home office o ano inteiro. O que você acha de tentar trabalhar home office comigo lá em Goiás e o escritório aqui tranquilo? Ele falou assim, vamos tentar. E estamos aí tem quase 2 anos já. Tá de boa. Então, assim, estamos tranquilo. Trabalhando de home office desde sempre, praticamente. Desde que começou essa parada na pandemia, onde não tinha ônibus, eu não conseguia ir para o escritório, comecei a trabalhar de casa e nunca mais parei. Apesar de você estar em home office, a empresa entende que seu contrato é dedicação exclusiva ou você poderia fazer projetos? Não tem dedicação exclusiva, não. Poderia fazer projetos à parte, sim. Só que acaba que o escritório demanda muito, muito tempo, porque se eu fosse só projetista, só fizesse o desenho, fizesse o cálculo e mandasse para ele, sim, talvez eu tivesse um pouco mais de liberdade. Mas eu mexo com algumas outras áreas burocráticas, como documentação, algumas outras coisas que necessitam de mais tempo e precisam estar no horário útil do dia. Então, tipo, eu trabalho sempre das 8, 8h30 até as 5, 5h30 da tarde. Sim. Então, assim, o ideal é sempre estar trabalhando nesse horário, porque muitas vezes alguma coisa precisa ser resolvida de imediato, então eu preciso estar lá para resolver de imediato. Horário comercial. Sim. Entendi. Coisa boa. Mas nada me impede. O problema é manejar o horário mesmo. É bom, eu tô falando que a turma da igreja é uma turma vasta, né? Um Sim, povo rico sim. que é construtor, né? Pois Se é. precisar do serviço de engenharia do Francisco, O povo né? fica de Hilux, vende-se. Exato. O Francisco tem um segundo serviço que ele me serve aqui de vez em quando. Ele é cuidador de cães. Quando eu viajo, o Trovão fica sob os cuidados do Francisco. E nunca morreu? O Trovão? Não, Ou o Francisco? Eu tinha perguntado o Francisco. Eu acho que não. Francisco, continua aí. Eu achei interessante essa sua história. Sim. Então, aí você veio de Vitória para Goiás. Pra Vocês Goiás, vieram isso para mesmo. onde? A Não, sua família então, estava onde? minha Você... minha Sua família família já tinha vindo? Já tinha vindo, já. Minha família veio Um um ano ano antes de antes. mim. Então, assim, o meu irmão passou na faculdade de engenharia florestal aqui, tá cursando o curso. Na UFJ? Então, na UFJ. Então ele veio um pouco, ele veio Esse de lá. esse é o do O meio? Lucas, é o do meio, Lucas. isso. E o Aí que já o veio Luiz direto pra faz? cá. O Luiz Gustavo estava cursando engenharia elétrica, só que ele não gostou muito do curso, então ele vai tentar o Enem para cursar outra coisa agora. E ele tá pensando o quê? Tá decidindo. Nutricionista. Nutrologia. Como é que chama? Nutrição, né? Não, Não o nutricionista sei. é o Francisco, que é a segunda profissão dele. Terceira, no caso. O segundo é cuidador de cães. Exato. Isso. Mas... E nesse inteirinho aí, eu acho que não sei se tá na hora de fazer essa pergunta, Ih, rapaz. porque ainda tem história, né? Tem história? Como é que você teve contato com a igreja, né? Depois Sim. sua mãe casou com um pastor. Sim, a gente mudou Teve pra o evangelho, Goiás, deve ter tido o sim. evangelho dentro de casa também. Sim, com certeza. E como é que foi você diria assim, sua decisão por Cristo? Teve um ponto assim que você falou, rapaz, eu vou caminhar com Cristo agora. Sim, teve sim. Eu acho que primeiro, assim, quando é criança, a gente vai pra igreja muito mais pela galera, pelo pessoal, pela brincadeira, do que realmente pela palavra em si. Sim. Mas lá pelos meus... Já que você entrou nesse assunto, posso contar como é que eu ia para a igreja quando eu era criança? Pode. Eu era aluno da tia Solange e da tia... Como é que chamavam a loirinha, Rodrigo, do violão? Silvana? Eu era aluno da tia Solange e da tia Silvana no culto... No culto, salinha. né? Na salinha noturna. Na Arautos do Rei. Acho que não tinha nome. Cordeirinho de Jesus. É da sua época aí. E a tia Solange e a tia Silvana, num determinado mês, dariam um sonho de valsa. Sonho de valsa. Uma vez por ano. Inteiro. Ok. Para quem fosse os 4 domingos daquele mês na salinha. Rensga, hein? E eu me lembro, assim, de brigar com meu pai e com a minha mãe, que eu quero ir no culto. Eu quero ir na salinha, porque eu tenho que ganhar o sonho de valsa no final do mês. Show de bola. E só porque eu quis não, contar aí sim. mesmo. Ah, Então, assim, justíssimo. os meus motivos para ir na igreja antigamente eram assim, o sonho de valsa, dia que tinha um 0800, né? Hoje, se der um saco, eu não sei se você vai, né?
Se for do sonho de valsa, talvez. Mas saco pra ficar catando lixo assim, eu não quero, Um não. saco de sonho de valsa. Que saco. Uma embalagem inteira de Eu sonho de pensei valsa. naquele saco de lixo, de 100 litros. Ah. Quem tá de fora é melhor não falar, né? A plateia A aqui tá plateia se manifestando. é melhor Pode não continuar, Francisco. Tá, e aí lá por volta dos 14, 15 anos, eu tava no acampamento, geralmente isso acontece no acampamento. Sim. E assim, é muito bom que na maioria das vezes a ideia do acampamento, o tema do acampamento é algo que confronta sobre a sua realidade, sobre o que você quer da sua vida, sobre quais são os seus planos. E ali eu percebi que, assim, não adiantava nada eu continuar indo na igreja, continuar fazendo as coisas, indo em acampamento, achando tudo legal, se eu não aceitar Jesus Cristo. Sim. Porque aquilo não serve de nada, a minha vida não serve de nada se não for por causa de Jesus Cristo. Sim. Então, assim, eu acho que foi um processo até que lógico entender que simplesmente Jesus Cristo é o único caminho. Eu acho que eu parei pra pensar e falei, mano, Jesus tá aqui, ele me quer, eu preciso dele, então eu vou aceitá-lo, assim, bem, bem direto mesmo. E a partir daí eu acho que foi minha conversão. Não, e assim, eu tô fazendo leitura do Francisco aqui, né, da personalidade. Eu já percebi que ele é prolixo, né? Ele fala muito e tal, é prolixo e tal, mas ele é bem racional, né? Ele gosta Sim. das coisas bem racionalizadas, Tem que né? fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. E a fé é racional, né? Por Sim. isso talvez fez tanto sentido naquele momento ali. Hoje você consegue lembrar e Sim, sim. racionalizar isso, né? Uhum. Sistematizar Francisco, você já Sim. está aqui na Igreja Betânia conosco, nessa volta sua? Sim. Há quanto tempo? 1 ano e 4, 5 meses, eu acho. isso. Meu Deus, eu pensei que tinha uns 15 anos. Não, é Meu porque... Deus, foi é- difícil aguentar o Francisco. Francisco, queremos você aqui de volta. Ai. Digo mesmo, Rodrigo, digo 1 ano mesmo. e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Uma das problemáticas que eu já vi sendo apontadas, Francisco, Sim. na Igreja Betânia, é, assim, eu não digo isso dos últimos anos, mas deixa eu melhorar aqui. Eu não digo isso pós-pandemia, quando a gente voltou à igreja, Sim. mas era muito apontado antes da pandemia que a Igreja Betânia era pouco receptiva a novos membros, a pessoas que não eram do seu círculo de participação. Sim. Como que você entende assim, essa sua volta e como que foi a recepção? A gente escutou aqui que você já tinha frequentado a igreja Sim. há algum tempo, então Uhum. tem pessoas que você já era próximas, mas eu imagino também que mudou muito a igreja nesse tempo. Como você interpreta assim, essa sua readaptação na volta? Não, eu acho que, assim, essa crítica da igreja, ela realmente existe, mas, é algo, entre aspas, normal, mas tem que ser trabalhado. A igreja não pode ser um lugar dividido em grupos. Mas, assim, é normal um lugar social ser dividido em grupos. Tem pessoas que têm mais afinidade com outras. Então, assim, normalmente eles vão se dividir em grupos menores, tirando o grupo total. Mas, na minha experiência, eu acho que é porque eu sou uma pessoa que é muito extrovertida, que bota a cabeça nos lugares, chamou pra fazer alguma coisa, vamos. Às vezes o pessoal tá fazendo alguma coisa, eu boto a minha cabeça e falo, o que vocês estão fazendo aí? Pra ver se me enturma. Então, assim, pra mim não foi algo tão complicado. Essa foi Você diria que não conseguiu perceber essa dificuldade? Não, se ela existe. a dificuldade eu acho que ela realmente existe. Só que eu consigo enfrentar essa dificuldade com um pouco mais de tranquilidade. Porque é muito difícil você chegar num lugar novo, que você não conhece ninguém, que você não tem afinidade com ninguém. Você chega lá, ninguém toma a iniciativa de ir lá falar com você. Por exemplo, eu meio que aprendi a fazer isso. Mudei para Mineiros, uma casa onde tinha 30 cabeças. Sim. Não conhecia nenhuma delas. Conhecia minha mãe e os meus irmãos. Acabou. Então eu tive que me adaptar e entender como é que eu posso me introduzir naquele local para poder fazer parte daquela comunidade. Mudei para o Espírito Santo. Fui fazer faculdade num lugar onde o pessoal tem cultura diferente, hábitos diferentes, totalmente diferente. Então eu tive que me identificar qual que era o meu espaço ali, onde eu podia entrar, e eu entrei do mesmo jeito. Então, assim, é algo que eu consigo fazer com certa facilidade. Então, mesmo sendo uma dificuldade que acontece em vários lugares, é algo que eu não tenho tanta dificuldade em quebrar, entendeu? Então, para mim, não é algo muito difícil. Mas, com certeza, existe divisão, sim, de grupos, porque é normal. Só que eu acho que na igreja a gente tem que buscar fazer com que esses grupos sejam divididos muito mais por gostos em comum do que somente por afinidades em pessoas. Tipo assim, não gosto daquela pessoa, então eu não vou chamar ela para nada, não vou fazer nada com ela. E assim, esse tipo de coisa que eu acho que, às vezes, não seria o ideal. Seria só por afinidade. Gosto de assistir filme de tal coisa. Beleza, aí vocês se juntam, assistem o filme, mas nada impede de você chamar uma pessoa que às vezes não gosta tanto para ir com você, porque só para poder ter a comunhão de irmãos entre si.
Eu ainda fiquei com a dúvida. Eu não entendi Sim. se você usou esse exemplo como um exemplo genérico, que Sim. toda comunidade, quando você Sim. é novo, vai adentrar e tem dificuldade, ou se a igreja, você sentiu isso na igreja Betânia, que existe uma dificuldade na igreja Betânia. Ou você Não, acha então, que é uma assim, na que é minha- tranquilo, que é, Não, é não. normal. Não, vamos lá. Na minha experiência é o seguinte: é normal lugares ter grupos definidos e Isso. que as pessoas que têm mais afinidade Isso, andem juntos. isso. Isso E é na normal. igreja Betânia, você Na sentiu igreja normal, mais ou isso, menos? isso acontece também. Aham. Só que eu não vou dizer que é mais ou menos, eu vou dizer que acontece. Sim. Só que eu acho que, como igreja, a gente tem que lutar para que Exato. isso não se defina como a igreja é formada em grupos. Tal grupo faz tal coisa, tal grupo faz tal coisa, tal grupo anda com só outra pessoa, faz aquilo, e os grupos não interagem entre si. Eu entendi, eu só estou reforçando a pergunta tá, para a sim, gente sim. melhorar Tá, enquanto igreja, né? Enquanto sim, igreja, sim. Enquanto igreja, a gente tem que melhorar para que essa Isso, divisão não seja algo que como se diz? Que deixa a igreja pior, pô, porque não faz sentido a gente estar... ou quem está chegando tem dificuldade de se inserir. dificuldade, sim. No seu caso em específico, você acha que não rolou essa dificuldade, então? Não Porque rolou você porque eu tenho mais afinidade, A assim. Eu sua acho que facilidade de lidar, você acha que ajudou também? Mudar para um lugar onde tem 30 pessoas e se entender lá dentro, depois mudar de estado, de região e se entender lá dentro, me deu experiência para que eu consiga, às vezes... Assim, é claro que eu conheço gente aqui, eu não cheguei do nada. Vocês me conheciam. Sim, Então, assim, é diferente. Vocês me conheciam, se eu não tô com um cara muito de doido, não tô fazendo muita loucura, é muito fácil chamar pra fazer alguma coisa. Agora... Você, cara de... Bom, eu não sei. Não, quando eu você quando eu deu um che- exemplo aqui, eu quando eu tenho che- dúvida não, se eu quando- responderia. quando eu Você cheguei- respondeu por mim, né? Quando eu cheguei, eu tava esquisitinho mesmo. Tava largo, cabelo grande. Tava esquisito. Tá, isso aí eu vou. O pessoal vou deixar. tá vendo aqui, Francisco, ainda bem que é YouTube, né? Que eles vão ver, né? Você disse que tava esquisito, Rodrigo, né? eu tenho uma piada Vamos aqui. ver? Põe aí nos comentários, tá? Rodrigo, eu tenho uma piada aqui com o Francisco que eu acho que a hora é agora. Então Ih, faz, vamos rapaz. ver. Não vai sobrar outro momento melhor pra eu falar isso. Então faz. Você sabia? Não. Ah. Essa de novo. Você sabia que as meninas da igreja têm um grupo, né? As meninas solteiras. Sim. Eles estão tentando, estão na pista tentando. A plateia já tá rindo ali, que os caras já conhecem a piada. E aí? E disse que lá o Francisco tem um codinome. E Quando aí? elas vão falar do Francisco, para não usar o nome, Aham. elas falam: vamos falar hoje do roubar? Do roubar? É. Você sabe por que roubar? Não. Porque roubar é feio demais. Esta se consiste na 85ª vez que ele faz essa mesma piada. Mas às vezes a igreja não conhecia. Eles Ah, ficava era piada entendi, interna. entendi. Agora todo mundo da igreja Cara, tá sabendo. essa piada é boa demais. Então é o roubar. Francisco é o roubar. Porque roubar é muito feio. Roubar é feio demais. Não, calma lá, pô. Calma Entendi. lá. Só ajeitadinho. Francisco, assim, eu acho que a gente deve estar indo pro final. Não vi aqui nosso Nós cronômetro. estamos caminhando pro final já. Então, eu gostaria de saber de Sim. você. Assim, eu sei as áreas que você já está inserido na igreja agora, você está na mídia, né? Deve estar envolvido na UMP, em setores. Onde você vê a sua atuação no núcleo da igreja? Como você vê? Eu já percebi aqui, com a leitura que eu fiz, que possivelmente você vai ser um professor, um mestre. Me parece que você é alguém que vai caminhar para ir para a área do ensino. Para onde você acha que você vai caminhar, você fazendo sua própria leitura? Eu não sei não. Você Sendo está bem tranquilo sincero. agora? Assim, é porque eu sou muito do cara que se precisar eu tô fazendo. Então, se precisar de alguém para dar aula, se precisar de alguém para fazer qualquer coisa, assim, se eu conseguir fazer, eu não vou colocar minha cara. Às vezes também se não conseguir, Deus capacita. Eu vou dar a cara e fazer, porque assim, eu acho que se a gente tá ali para servir, a gente tem que servir. Foi o mesmo jeito que com a mídia. Me chamou, a gente precisa fazer alguém precisa de tal coisa na mídia. Bora. Você faz? Bora. Fui. É o dom do serviço, né? É algo que... E da ajuda também, né? Às vezes. Você lembra do acampamento do ano passado? Eu fiquei um pouco com dificuldade. Não vou entrar aqui na minha dificuldade, só vou citar aqui que o Rodrigo talvez vai conseguir interpretar o que eu digo e a gente seguir no debate com o Francisco aqui. Mas eu fiquei com um pouco de dificuldade porque, para mim, eu tinha os dois dons, o de serviço e o de ajuda. E lá na apostila falava que ou a pessoa tem um ou tem outro. Então, a hora que eu fui falar do Francisco aqui, para mim é mais o dom do serviço do que da ajuda, mas eu vejo nele também os dois. Então, não sei se você quer comentar, mas... Não quero, não. Eu não quero porque, porque eu não vou veio a lembrar ideia. a parte teórica. Talvez eu vou cometer algum equívoco, então talvez seja melhor não ficar lá. Mas aquela... Você fala muito disso, que é a... Como é que chama quando outra pessoa percebe em você o seu dom?
o reconhecimento externo, é isso? É, sim. O reconhecimento externo do Francisco, eu vejo que ele tem aí o dom do serviço mesmo. Igual ele acabou de citar. E você reconheceu que ele tem o dom do ensino. Acho que ele vai caminhar. Não sei se ele tem hoje, mas com Talvez a nota 5 capacidade de que ele 10, tem. nota 4. Não, é que ele fala rápido 6 eu passo. E sistematiza bem as ideias, né? Ele fica aqui, tem essa facilidade de comunicação, sistematiza as ideias, faz a parte do raciocínio lógico para chegar na conclusão. Então é isso geralmente quem gosta de ensinar, né? E ele também relatou que sempre gostou de estudar em grupo, então certamente ele era aquele que puxava o grupo, ele falava e alguém falava e tal. Então certamente ele deve ter habilidades nessa área. Que ele vai ter que desenvolver, certamente, como todas as outras, né? Sim. Da minha parte tá resolvido aqui, né? Mas ele terminou de responder, porque eu cortei ele, eu não lembro. Sei, Eu não lembro nem qual que era a pergunta. Tá bem, Ele vai ser professor, então, já o que ele não Francisco lembra. também, Vou não dar sei se aula. você sabe, é meu Jim Bro. Sabe o que é um Jim Bro? Não sei. Você sabe o que é Jim? Academia. Jim é Aham. academia. E Bro. Bro Bro de é brother. parceiro, De irmão, brode. amigo, parceiro. Ah. É meu Jim Bro. Você vai na academia junto com ele. Não, junto não. Pô, Você mas não é pega mal. parceiro? Cada um no seu quadrado. É porque a gente topa às vezes lá, ué. Entendi. Infelizmente, eu encontro o Rodrigo lá. Não, a gente já malhou uma vez lá, mas eu acho que... Rodrigo, queremos você aqui. Porque o Francisco falou mal de você, né? Esse negócio ficou muito ruim, né? Nós já falamos isso 10 vezes só nesse pode episódio. mudar essa piada, Só diminui um pouco. A piada é até boa. Acho que só diminuir pra a quantidade, Sim, né? sim. Vocês têm Não, razão. aos poucos a gente vai aprender, né? Exatamente. Francisco, nós entramos aqui na parte final do nosso episódio. E essa parte, ela é tipo Marília Gabriela. É um bate-bola, jogo rápido, são perguntas rápidas e respostas também rápidas. Então, eu e o Rodrigo vamos fazer algumas perguntas, você vai respondendo. Ok. Um prato. Galinhada. Galinhada. Eu não Sua vez. gosto. Você gosta? Não gosto muito, não. Uma viagem, talvez que você queira fazer. Uma Ou que já viagem fez. que eu queira fazer. Eu acho que quero ir pro Canadá. Passear lá. O que você acha que tem no Canadá? Cara, é um friozinho legal. Uhum. E a cidade, assim, pelo que eu vejo o pessoal, né? Os influencers mostrar, é um lugar bem legal de passear. Acho que assim. o Reinaldo e a Silvana mudaram para o Canadá. Se eu não estiver enganado, eles Silvana, moram... minha professora de... Acho que eles moram no Canadá. É da nossa- Silvana, querendo... Não, nós falou não bem, falando mal, né? falou bem. Francisco, um livro. O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Eu nem sei. O oceano é o fim? Um Oceano no Fim do Caminho. É bom o livro? Fala sobre o quê? Ele conta histórias, assim, Neil Gaiman é meio viajado, ele fala sobre várias coisas, mas assim, é mais ficção? sobre... É ficção. É sobre um cara que ele vai no enterro de um... Na verdade, ele vai visitar a mãe dele, depois de muito tempo, e aí nesse caminho, que a casa dele é no fim do caminho, ele chega num lago lá e tem algumas lembranças, assim, do que aconteceu. É algo bem fantasioso, tem algumas coisas ali assim, mas é mais lembranças dele do que aconteceu. Legal. Assim, ele tem uma mensagem muito legal por trás. Muito bom. Um filme. Um filme About Time. Eu acho que eu nunca assisti também. É um filme sobre um cara que tem o... Esse francês é muito intelectual, né, rapaz? Se fosse eu, é por isso não. que ele não tá arrumando namorada. Não. Ó, tem esse isso filme também, é né? bom. É um filme de comédia romântica onde o cara ele tem o poder de viajar no tempo. Aham. Só que aí isso leva a consequências, tipo assim, ele consegue refazer um erro bobo que ele fez. Só que esse poder também tem limitações. Então, como é que o cara vive a vida dele tendo o poder de viajar no tempo? Então, assim, é algo bem legal de se poder viver. De poder assistir. É algo muito bom. Assisti umas 10 Cara, vezes. se você perguntasse pra mim, eu ia falar o filme do Pelé. Eu ia E falar... eu nem assisti, eu só vejo o Chaves falando do filme. Deve ser bom Ele falou demais. viajar no tempo, eu falei De Volta ao Futuro. Eu ia falar um filme mais besta, né? Mas tá bom. About Time. About Time. Deve ser um filme bom, você assiste aí em casa. É. A gente vai assistir também? Tem na Não, Prime eu Video. não. Tem na Prime Video. Pode patrocinar Sabe, nós. Né? assim, o que eu vou falar Fala agora... faz mais uma pergunta que eu tenho aqui, mano. Não, só pra pausar aqui. Ah. É porque eu acho que o assunto é muito bom aqui. Nós somos também um programa de cultura. Ah, com certeza. Você Eu sei sabia tem, que o mas- Oficina G3 lançou um filme? Lançou um filme filme? sobre- Por quê? Do show que teve no ano passado a turnê Humanos, Aham. eles fizeram um filme, um documentário Uhum. contando a história da banda. Eles ficaram uns dias lá na chácara, lá, né? Não sei aonde que eles foram lá, convidados pelo Palavra da Vida. Como é que chama lá? Eles ficaram uns dias lá, eles devem ter gravado lá. Atibaia, lá no... Aqui é onde você foi lá? Como é que chama aquele lugar que você foi lá? Ah, lá é o... Eles ficaram Jovens uns da... dias... Jovens... Jovens da Verdade lá, naquele Não é lugar Jovens da lá. Verdade, não é? Não sei, da Igreja Batista, né? É lá. Eles ficaram lá? Ficaram uns dias lá. E, inclusive, se você é fã aí da Oficina G3, a Oficina G3 está com a turnê nova
Dia 21 de outubro vai estar lá em Goiânia. A turnê agora chama Nadoc Indie. Você sabia? Não sei nem o que significa isso. Nadoc Indie. Tem 3 CDs que vão ser resgatados. Nada é tão novo, nada é tão velho. Sim. Além do que os olhos podem ver e Indiferença. Olha que coisa Então boa. você que é da época do Rodrigo aí, você conhece esses 3 CDs, vai estar lá em Goiânia no dia 21. Vai lá. Mas segue aí, é a próxima pergunta? Você tem que fazer uma pra me fazer a minha. Um esporte, Francisco. Ixi. Sou ruim em todos. Não, que você nós já gosta, não? percebemos. Ah, tá. Pode ser vôlei. Você gosta mais de vôlei. Meu Deus do céu. Sim, gosto de deixar o Rodrigo bravo ainda, é melhor ainda. Ah, mas aí não é só você que faz isso, não. O problema não é me deixar bravo, é que pra convencer o Francisco que ele tá fazendo um negócio errado, eu tenho que fazer, assim, desenvolver uma tese. Tem que fazer sentido não na é só cabeça falar dele, pra né? ele, dá um passinho pra esquerda e tal. Não, ele tem que fazer uma tese pra poder convencer ele que ele tá errado. Mas tudo Rodrigo, bem. queremos você aqui. Esse esporte aí é muito bom. Consegui já, tá vendo? Deixar o Rodrigo bravo é maravilhoso. É um bom esporte E também. ele ficou bravo agora também, você Sim, viu? eu vi, Não, pois é, já consegui, Mas se a tá gente vendo? ganhar, não importa, não, nem falo com você. O problema é que com você no time tá difícil ganhar. Esse é que é o Ah, problema. Eu não gosto com de certeza. perder. Acontece. E a sua pergunta? A minha agora não sei se nem vai ser sem graça. Quer que eu pergunte outra coisa? Pergunta outra aí. Francisco, loira ou morena? Ah, eu ia perguntar isso. Uma menina. Ih, deve ter, hein? Isso me quebra, né? Mas se você não falar, nós vamos achar que você gosta de meninos. Então, meninas, pode ser. Não, só pode ser uma, né? Menina, então. Mas qual? Não, fala. Com cabelo. Ah, é bom. É com melhor. cabelo é bom. É, Cor fala do a cor do cabelo. Nossa. Pode falar? Não, mas eu falei com cabelo aí. O mais ruivo só tem a filha do pastor. Eita. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Ô, viu? Mikael, tu me paga, Mikael. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui, viu? Agradece muito. Se você achou que a gente ia zoar o Francisco o episódio inteiro, você achou errado. Você acertou. Acertou, Não, miserável. nós não zoou ele, não. Não, pô. Um pouco, às vezes. Não, mas... Não, o Mikael que falou de fora ali. Eu me contive. Eu também não sabia, né? Eu Mas não falei foi nada. Eu só contei a piadinha. Mas é uma piadinha assim, que eu já falei outras vezes. Ele já Sim. não tá importando mais. Roubar. Mas, roubar. O apelido do Francisco é roubar. Rafael, eu perguntei qual a música preferida dele. Francisco, qual a sua música? Essa é uma piada interna, né? Qual a sua música preferida, Francisco? Música preferida? Qual que é? Qual que é? Não, é uma história de. É outra coisa. Isso aí não pode entrar no podcast, Deixa abaixo. Foi boa, Micael. Essa foi boa. Qual a sua Ei, música Micael. preferida, Francisco? Pô. Acho que agora não tem, não. Ih, Vai ter que pedir ajuda no Instagram. vai ter que... Ê, Rafael. Gente, muito obrigado à sua audiência. Nós ficamos por aqui. Fica com Deus. Assiste os nossos próximos Eu podcasts. não sei se o Francisco quer falar alguma coisa. Ah, Francisco, perdão, só as últimas palavras. Não, gostaria de agradecer de ter me chamado, assim, é um prestígio, assim, eu não acho que seria uma pessoa tão interessante para ser chamado, mas assim, até que eu fui. Consegui discernir bem, falar algumas coisas, tem até que legal, até. Ó. Tem Obrigado por episódio, isso. Francisco, só na linha do seu raciocínio Sim. aí, tem episódio que a gente faz pra dar meme mesmo. Então, Ah, às vezes vai viralizar, não é porque a pessoa é interessante, é um entendi, meme, né? Eu não entendi. sabia que o Francisco era tão presunçoso. Muito bem, obrigado pela sua presença. Obrigado, né? Não, Ele tá ué. achando que o nosso programa é top, né? Uai, assim, veio Fatahala, É alto nível. Veio alto nível, esqueci o nome agora me quebrou a fila. Ele tá assistindo bem o programa, né? Nossos episódios. Assistiu só Veio o a primeiro. Mauri. Exatamente. Então, assim, veio gente de alto nível, assim. E depois que a Mauri esteve aqui, ele até viajou, acho que pro exterior, né? Foi Ele pra tá pra Ucrânia? Ucrânia? Rapaz, Voltou já. Voltou Hoje ele já? tava na igreja. É. Tá. Depois, então, que vem aqui, a vida do caboclo cresce, né? Viajou daqui pra Ucrânia. Você tá vendo, né? Foi pro meio da guerra. É, Renzo. É isso mesmo. Obrigado, Francisco, pela sua participação. Nada. Um abraço a todos aí. Nós ficamos por Tchau. aqui. Muito obrigado você que nos assistiu. Fica com Deus. Tchau.